Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um ESA, a sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 e hoje é 7 de setembro, meu amigo! Olha só que data comemorativa, é um feriado, é uma quarta-feira, mas é feriado, meu amigo. Espero que você esteja aproveitando este feriado e aproveitando para recapitular, e já que nós temos um dia a mais de descanso, recapitule os lesos, não precisa deixar para ficar de noite, certo? Bem, pessoal, então agora que estamos aqui nesse lindo dia 7 de setembro, vamos rever aqui, porque nós estamos na nossa 11ª semana de estudo, ok? E essa 11ª semana de estudo do nosso trimestre está falando sobre como Jesus ordenava segue-me, ou seja, agora nós temos Jesus no imperativo, não só fazendo o papel de como chegava nas pessoas, de como conquistava a confiança, mas agora é uma ordem, me segue, você tem que me seguir para continuar sendo cristão, certo? O nosso verso temático da semana está em João, capítulo 10, verso 5. João, capítulo 10, verso 5, fala do seguinte: as ovelhas nunca seguirão um estranho, pois não reconhecem a sua voz, na verdade fugirão dele. Certo? Eu inverti tudo. O certo é, as ovelhas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Certo? Então vamos ao estudo de hoje. Jesus e seus discípulos curavam pessoas e depois as direcionavam para assuntos de interesse eterno. Mark Finney, um pastor, nos lembra que não apresentar Deus às pessoas é uma negligência espiritual. O método evangelístico de Jesus consistia em tocar as pessoas em seus pontos de maior necessidade. Essa é uma tarefa da obra médico-missionária, como nós falamos, certo? Cristo não se contentava apenas em curar as pessoas fisicamente e não fazer mais nada. O objetivo é a vida eterna em Jesus. Nossa obra médico-missionária, ou seja, levar a saúde para as pessoas, as suas necessidades, mas também falar, apresentar isso de uma forma para as pessoas não cobrar, de uma forma para ajudar realmente as pessoas, que é isso que nós fazemos, né? Ela não pode começar com nossas palavras às pessoas que conhecemos para que sigam a Jesus, mas em algum momento ela deveria chegar nesse ponto. Pelo fato de amarmos as pessoas e desejarmos intensamente compartilhar com elas tudo o que Jesus oferece. Mas talvez você diga: vou cuidar da primeira parte do método de Jesus, mas não da parte relacionada ao segue-me. Esse não é o meu dom. Se você fizer a primeira parte, pode ter a grata surpresa de se ver automaticamente compartilhando Jesus. E será algo muito natural, muito mais fácil, porque você já estabeleceu o alicerce no solo do coração das pessoas. À medida que se torna mais familiarizado com as pessoas a quem serve, fique atento às oportunidades de falar sobre a sua fé e sobre o que o Senhor significa para você mesmo. Busque oportunidades de introduzir na conversa assuntos espirituais. Pergunte aos novos amigos sobre sua família, sobre sua ocupação, sobre sua religião, pois isso abre o caminho para que você dê seu testemunho pessoal. Na verdade, testemunhos pessoais podem ser a maneira mais poderosa de falar sobre a fé em Jesus, porque podem também ser a maneira menos ameaçadora de fazer isso. Você não está pregando abertamente, está simplesmente contando uma história. E todos nós devemos ter a nossa história pessoal sobre o que Jesus fez em nossa vida. Certo, pessoal? Então, temos aí, use o seu exemplo, ou seja, faça o seu exemplo, seja amigo das pessoas e por uma questão natural, você vai ter oportunidades ou você pode se encontrar em questões de oportunidade que você pode servir de exemplo. Muitas vezes isso aí pode significar também aquela história do testemunho silencioso que a gente fala, né? Que você não precisa nem falar, mas que você não negligencie se você sentir que te deram a oportunidade de falar, tá bom? Óbvio, você tem que ser um cristão, estar converto e ter alguma coisa que Deus fez na sua vida que você possa reconhecer, entendeu? Porque o que você vai falar se você não tiver nada? Então tente enxergar como sua vida é, o que ela mudou, porque se nada mudou, ou sua vida estava muito ok, muito religiosa, muito espiritual, estava tudo muito 10, ou tem alguma coisa errada aí. Então, hora de fazer uma busca, recapitulação aí, revisão. Se liga, meu irmão, é hora da revisão, né? Quem assistiu o Telecurso 2000 sabe o que eu estou falando.
Bem, vamos deixar de brincadeira rapidinho aqui e vamos para Atos 26, tá? Versos 11 a 27. Atos, Bíblia, abra sua Bíblia, Atos 26, versos 11 até o verso 27. E vamos lá, ver o que Paulo contou de seu testemunho pessoal ao rei Agripa e o que podemos aprender com esse relato ao buscarmos testemunhar para outros acerca de Jesus, certo? Então, como Paulo falou, Paulo era um cara 10 para falar com quem quer que fosse, porque ele entendia as pessoas e acertava para que a pessoa pudesse compreender o que ele estava falando de acordo com a cultura que aquela pessoa tinha. Paulo era um gênio. Então, vamos basear nele para entender como a gente deveria buscar testemunhar para as outras pessoas, né? Vamos lá. E castigando-o muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar e endurecia cada vez mais o coração contra eles. Perseguia até mesmo nas cidades estrangeiras. Indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi o caminho de uma luz no céu, que excedia o esplendor do sol, e resplandecendo em torno de mim os que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra aguilhões. Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, alcançado socorro da parte de Deus, ainda até hoje em dia permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, como Cristo deveria aparecer e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, deveria anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse: Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Então aqui nós temos Paulo relatando a história própria dele, quer dizer, ele estava sendo levado pelos próprios judeus, né, para um confronto com o rei, e eles esperavam que ele fosse condenado. Então você tinha ali esse momento que Paulo fez a defesa diretamente ao rei. Então ele foi fazendo o quê? Contando a própria história. É interessante como ele conta a história dele e fala assim: olha, eu fui para matar pessoas, eu fui para perseguir aqueles que se diziam discípulos do tal Jesus, só que depois aconteceu isso, aquilo, o próprio Jesus apareceu para mim, depois que ele já ter morrido. Então como é que ele apareceu para mim? Veio uma luz celestial e eu não me opus. Só isso. Então, desde que eu recebi uma ordem divina, eu comecei a falar para as pessoas sobre ele e eu não estou inventando nada. Então, é interessante, ele falou abertamente. Ele foi questionado para defender o que ele estava fazendo quando ele estava defendendo. E ele não foi dizer, não, veja bem, que... não, ele falou, ó, a minha história é essa. Eu era esse cara aqui, aconteceu isso aqui comigo, Deus veio e desde então eu sigo. E eu não faço nada, além de falar o que os próprios caras que estão me mandando vir aqui acreditam. E depois ele ainda fala assim, o rei, você vê que o rei é bondoso com ele, né? Porque o rei chega e fala assim: olha, Paulo, você é um estudioso tão grande, você lê tanto, você sabe tanta coisa,
que você está ficando maluco de tanto conhecimento que você tem, entendeu? Então, você vê que o Paulo também era um cara respeitado, você vê a abertura que ele tinha, entendeu? Ele era um cara realmente já reconhecido pela sociedade. Então, ele viu essa oportunidade. Então, ó, você tem tanto conhecimento que você endoideceu. Você não está falando coisa com coisa, isso que você está falando é maluquice. Aí ele fala assim, olha, não é que eu estou falando maluquice, o que eu estou falando, você também conhece, ok? Você também conhece. Por que você faz de desentendido? Então, você tem aqui, Paulo dando a ordem, fazendo a passagem, né? Fazendo a ligação pro rei Agripa, dizendo para ele, ó, você sabe de tudo isso que está acontecendo, você tem esse conhecimento, eu não estou fazendo nada que eu considere errado, estou fazendo isso para representar Deus, estou ensinando mesmo que esses caras. Então, Paulo deu ali o melhor discurso que ele podia dar pro rei, sendo hiper respeitoso. Então, como a gente pode buscar testemunhar mais pessoas sobre Jesus? Você vê, Paulo em nenhum momento foi desrespeitoso apesar da posição que ele estava sendo interrogado, ele não foi desrespeitoso, isso é uma absurda? Não. Ele contou a história dele, explicou por quê, e ele contou como era Jesus para ele agora, sobre como ele tinha sido livrado, sobre tantas coisas que aconteceram com ele. Então, de certa forma, resumido, ele contou, Jesus me livrou, fez tantas coisas por mim, ele veio, ele se apresentou, eu entendi, eu compreendi, eu estudei. Então, ou seja, olha que legal, você é racional, você compreende, você vê benefícios. Então, todas essas coisas da religião que a gente pensa que é só um processo, é um método, tem muita gente que vai colocar aqui como efeito psicológico. Eu li há alguns anos no Facebook um cara dizendo, se você acreditar que uma banana tem poderes magníficos sobre você, então seu Deus vai ser uma banana e vai ter o mesmo efeito sobre você de você acreditar em Deus. Entendeu? Se qualquer coisa, se eu pegar e falar assim que, sei lá, que a capinha da minha lente é meu Deus, e eu ficar pedindo a capinha da minha lente que teria o mesmo efeito de pedir a Deus. Uma pessoa escreveu isso. Existem correntes filosóficas que acreditam mesmo nisso, que é uma dependência psicológica que nós temos, que não há nada além disso. Bem, é uma das coisas que a gente tem que lutar, porque as pessoas realmente acham que é meramente uma história inventada. Assim como muitas coisas na ciência são inventadas, muitas coisas no marketing são inventadas, muitas coisas que você tem que estão faltando, as pessoas vão acreditando ou fazem pressupostos, certo? A gente tem que lutar com isso. Eu só digo uma coisa para você, se eu tivesse que dizer sobre mim, apesar do vídeo ficar muito longo, eu acho meio pelo caminho da lógica. Você ver como é pedido que você haja de acordo com a Bíblia, me parece muito mais vantajoso do que você agiria por instinto, se você não acredita na criação. Os valores morais adquiridos só se justificam se você tem um exemplo que baseia por alguém que é melhor que você, que é o cara da criação. Senão, eu não acredito que ninguém possa reclamar de ser assassinado, que ninguém possa reclamar de ser agredido, que ninguém possa reclamar de ser roubado. Porque é natural do ser humano, se você acredita na lei do mais forte, do mais apto, que o mais apto pegue tudo, que o mais apto mande em você, que você mais fraco não tenha direitos a nada. Da onde veio essa consciência que a gente tem? É difícil de comparar isso. E depois, a ciência se baseia em muitos pressupostos de coisas desconhecidas ainda para nós. Se você acredita em Deus, você acredita que apesar de você não conhecer tudo, você entende que existe alguém que planejou e que existem problemas, e você entende também porque existem problemas. Ok. Se você se baseia só não existe Deus para você, Deus é uma figura ilusória, você não tem resposta para muitas coisas, e você vive de pressupostos que os cientistas trazem com base em coisas pequenas evidências que eles vão pegando, eles montam uma teoria, mas você liga os pontos, você pode ligar os pontos, ligar por esses pontos, ligar por aqueles pontos, existem trocentas teorias. Tem as que são mais divulgadas, as que são mais aceitas, as que são menos aceitas. Ou seja, viver pela ciência é viver de preconceito. São preconceitos que você estabelece e tenta provar. Às vezes você se mostra certo, às vezes você não se mostra certo. Às vezes você tem que refazer todo o caminho que você fez. Entendeu? Então, eu não vejo lógica em
numa lógica pessoal de utilidade para a sua vida, você acreditar realmente que não exista Deus. Você vai viver de suposições pessoais a cada um que vão te deixar com mais dúvida de onde veio todos esses conceitos que você tem de moral, que você tem na sua vida, que a sociedade tem. De onde veio esses conceitos? De onde vieram essas coisas? Você tem uma luz, um exemplo, claro. Bem, está muito longo. Note os vários estágios. Paulo falou a respeito de como ele era antes de conhecer o Senhor. Depois contou a experiência real de conversão. A seguir falou sobre o que Deus havia feito em sua vida desde então. Por fim fez um apelo. Então beleza, esse foi o esquema de Paulo. Foi mais ou menos o que a gente já tinha falado antes aqui. Ele chegou, contou como era, como foi a conversão, o que Deus fez por ele e no final fez um apelo para o rei. Bem, esse é um dos exemplos Paulo, um grande mestre das palavras, deixou para a gente, ok? Bem, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Deixe um joinha aí, por favor, no vídeo, se inscreve no canal e também, compartilhe o vídeo para dar uma força aí pra gente, ok? Bem, amanhã tem mais estudo, te vejo lá, um grande abraço, tchau, tchau.